Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Diz uma antiga fábula que um ratinho vivia angustiado com medo do gato. Então o mágico teve pena do ratinho e o transformou em um gato. Mas aí ele ficou com medo do cachorro. Por isso, o mágico o transformou em cachorro. Como cachorro, ele começou a ter medo do leão. Então o mágico o transformou em um leão. Mas como leão, ele percebeu sua fraqueza diante do caçador e se encheu de medo do caçador. Nesta altura, o mágico desistiu, transformou em um ratinho novamente e disse: "Nada que eu faça por você vai ajudá-lo, porque você tem a coragem apenas de um pequeno ratinho." Meus amigos, é comum nós ouvirmos, principalmente quando tentam nos estimular a vencer alguma dificuldade, ou mesmo galgar um degrau, um desafio em nossa vida, que é preciso ter coragem. E quando ouvimos esta frase, tenho certeza que muitos de vocês já viveram isto. A gente fica a pensar o que é coragem e onde eu vou buscá-la. Porque quando estamos fragilizados, por mais que acreditemos que precisamos de coragem, somos às vezes tomados de uma paralisia que parece nos travar. Em vez de coragem, o que nós sentimos mesmo é medo. Mas onde está então essa tal coragem? Ou o que é esta coragem que algumas vezes me falta justamente quando eu dela mais preciso? Coragem, para começar, é ter a certeza de que, independentemente do que eu tenha que enfrentar, saber que algo de bom vai restar, alguma coisa boa ao final vai ficar. Nós devemos olhar para os desafios que nos aparecem pela vida como uma oportunidade de aprendizagem e também para ganhar experiência, nem que seja para aprender o que não se deve fazer. Olhar com bons olhos a situação a ser enfrentada sempre lhe dará a sensação de que valeu a pena. Você precisa crer que enfrentar o medo com coragem, aquela coragem que lhe faz avançar independentemente do medo, fez você melhor porque aprendeu algo, porque ficou mais forte ou porque simplesmente venceu o medo. É claro que ser corajoso não é fazer tudo o que dá na telha, mas também avaliar as reais consequências das nossas decisões. Ponderar as nossas decisões de acordo com as nossas prioridades e com aquilo que estamos dispostos até perder para poder ganhar na sequência. Coragem é um hábito que pode e deve ser criado. Como diz um amigo meu, muitas vezes só é preciso acender a luz do trem fantasma para descobrir que o esqueleto é de plástico. Se você rodar no trem fantasma somente à meia luz, abrindo e fechando os olhos com medo, você vai sair de lá achando que o esqueleto que viu de resvalo são todos de verdade. Se você acha que lhe falta coragem para se posicionar melhor em sua vida, seja no trabalho, seja em sua vida pessoal, comece pequeno, inicie devagar uma caminhada. E isso vai te dar confiança para fazer coisas grandes que tem a fazer em sua vida. É mais fácil tomar grandes decisões quando conseguimos vencer pequenos medos que nos atormentam. Começar, quem sabe, uma conversa com aquele gatinho, com aquele cão que você encontra todos os dias na esquina de sua casa. Ir para uma festa ou até fazer uma viagem sozinho. É óbvio que eu não estou achando que você deva sair abraçando gatos e cachorros ou viajar sozinho para resolver os seus problemas. Mas quero te sugerir que não há nada que atrapalhe mais a vida das pessoas do que o medo.
O medo atormenta, o medo tira a paz, o medo impede o progresso e é um grande obstáculo que até o diabo usa contra as pessoas para mantê-las fora da vontade de Deus. Tem gente que tem medo de tudo. Sentem medo das outras pessoas, tem medo do passado, tem medo do futuro, medo de ficar pobre, medo de perder entes queridos, medo de altura, de elevador, de água, de bactérias e por aí vai. Praticamente qualquer coisa que você imaginar, alguém pode ter medo. Mas entenda uma coisa, nós podemos sim sentir medo, mas não precisamos nos entregar a ele. Existe ainda aquele medo que aparece quando tentamos adivinhar o resultado de algo que desconhecemos. Este pode ser até um dos piores medos, porque esse é o medo que alimenta as desculpas que nós damos para não fazermos algo ou que nos mantém presos às coisas que não nos fazem felizes. Podemos fazer tudo o que precisamos e queremos fazer, mesmo se tivermos que fazer com medo, porque coragem não é ausência de medo, mas agir mesmo quando estamos com medo. Se você perceber que tem a coragem de um ratinho, não se aflija, faça o melhor com o que tem, só assim passará para a coragem do gato, depois do cachorro, do leão, até que tenha a coragem do caçador. Mas de um caçador de conquistas internas, de vitórias sobre desafios e vencedor de medos. Daqui a 20 anos, você poderá estar mais decepcionado pelas coisas que não fez do que pelas coisas que fez. Quem pode garantir se o que queremos tanto pode dar certo? Só usando para ver. Alguns sonhos podem não dar em nada. Mas já reparou que nossos maiores arrependimentos são pelas coisas que não fizemos? Por isso, arrisque-se e cometa erros. Assim é que se cresce. Precisamos falhar para praticar a coragem. Lembre-se do dito popular: não há bem que nunca acabe, ou mal que dure para sempre. Isto é pensar positivo, é olhar para os desafios com vontade de vencer, independente do que lhe seja exigido no momento. Determinação faz com que a pessoa tenha coragem de enfrentar desafios com a certeza de que mesmo que haja queda ou lhe provoque dor, tudo passará. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Só 1 minuto, aguarde, já voltamos. Tem que ter coragem, tem que ter vontade pra vencer a luta, tem que ter fé e sem recuar, sem olhar pra trás, pra te ajudar, Deus já está de pé. Seja o que for, Deus é o teu Senhor, na batalha sempre é vencedor. Se Ele vai contigo, não corres perigo, você é guardado com todo amor. Mas tem que ter coragem, tem que ter vontade pra vencer a luta, tem que ter fé e sem recuar, sem olhar pra trás, pra te ajudar, Deus já está de pé. Seja o que for, Deus é o teu Senhor, na batalha sempre é vencedor. Se Ele vai contigo, não corres perigo, você é guardado com todo amor. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. No programa de hoje nós estamos refletindo sobre coragem e medo. Meus amigos, o que nos deve fazer ser corajosos é que, embora possamos sentir medo de muitas coisas, nós não podemos deixar que o medo influencie totalmente as nossas decisões. Eu não diria que não é importante que tenhamos medo também. É importante sentir medo porque muitas vezes ele nos afasta do perigo e nos protege. Só que o excesso de medo, infelizmente,
nos paralisa, nos tira a coragem. Deus nos chamou para sermos corajosos. Desde a criação do mundo, que está narrada no livro de Gênesis, Deus nos vê como homens e mulheres corajosos, porque Deus nos deu funções e tarefas só dada a valentes. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, abre aspas. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. E os criou, homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Muitas outras vezes, Deus nos fala sobre sermos corajosos e ousados. Nós vemos a mensagem de Deus nas epístolas, nos Atos dos Apóstolos, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Portanto, Deus não vê, Deus não quer como os filhos corajosos, porque Ele sabe que para sermos cristãos verdadeiros, nós precisamos ter coragem. Meu querido amigo, a coragem na vida cristã deve ocorrer em todas as áreas, onde quer que estejamos, onde quer que vivamos, e especialmente quando somos tentados, com tentações de todos os tipos. A maior tentação do Brasil de hoje, que está estampado em todos os meios de comunicação, que parece ter se tornado uma marca difícil de ser apagada em nossas vidas, é a marca da corrupção. Por isso, o fácil sempre se nos apresenta como o caminho largo. O difícil é ter coragem para resistir à tentação. Muitos não conseguem e, como desculpa, às vezes se declaram incapazes de vencer as tentações. Se isto um dia passar pela tua cabeça, lembre-se de que através de São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Deus vem nos dizer: vocês não foram tentados além do que podiam suportar, porque Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados acima das forças que vocês têm. Mas junto com a tentação, Ele dará a vocês os meios de sair dela e a força para suportá-la. Logo, sucumbir à corrupção, meu amigo, não pode ser alegado pelo homem como falta de força para resistir à tentação, mas é, infelizmente, a consequência da falta de Deus no coração do homem. E para sermos fortes, nós precisamos começar por ter coragem de identificar as nossas próprias fraquezas espirituais. Isso é complicado porque temos uma tendência de tentar sepultá-las no profundo de nossas almas. Se formos perguntados qual é o seu defeito, logo pensamos e ficamos sem graça. Normalmente diremos: meu principal defeito é ser bom. Ser bom é qualidade. Na verdade, não conseguimos nos expor. Preferimos dissimularmos. Se nós formos buscar na história, a Bíblia Sagrada está cheia de exemplos de homens que tinham fraquezas, só que tiveram a coragem para enfrentar os seus medos, suas limitações e estas suas fraquezas. Na própria Bíblia Sagrada nós vamos ver revelada uma fraqueza de Moisés, a ira que o acompanhou, até mesmo quando conduzia o povo pelo deserto. Sua ira o levou a quebrar as tábuas dos mandamentos escritos pelo próprio Deus. Nós vemos revelada na Bíblia a fraqueza de Pedro. Pedro também tinha sua fraqueza, que era a inconstância.
Parecia uma montanha russa, ora avançando para o alto com força, ora despencando numa velocidade absurda. E nos dias de hoje, que áreas de nossas vidas devem ser confrontadas? Às vezes achamos que só as grandes falhas precisam ser tratadas. Estas, logo que nos tornamos cristãos de verdade, quase sempre não nos fazem pecar. O problema são as pequenas, quase imperceptíveis. Com essas, sejamos francos, não gostamos de lidar, mas precisamos lidar com estas fraquezas. Quando Jesus disse a Pedro que o trairia, ele não reconheceu a sua fraqueza, disse não com firmeza. Mas apesar desta aparente firmeza, terminou por negar a Jesus, mesmo tendo declarado que nunca o abandonaria. O que Pedro deveria ter feito era cair aos pés do Mestre Senhor e reconhecer a sua fraqueza, a sua inconstância. Quantas vezes nós temos essa oportunidade em nossa vida? O Espírito Santo mostra a verdade de quem somos, mas nós preferimos fazer de conta que não ouvimos. Olhamos para o outro lado, nem parece que é com a gente. Mas a palavra de Deus diz que a tentação, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a própria morte. Identifique sua fraqueza. Veja qual é. Quando você não tem coragem para identificar as suas fraquezas, dificilmente conseguirá lidar com elas. Corra para Jesus. Ele é o único capaz de restaurar você e livrá-lo de suas fraquezas. Meu amigo, neste dia, assim como em todos os dias de sua vida, Deus quer te dar a coragem para identificar e vencer as suas fraquezas e os seus medos. Ele te deu o espírito de bravura, o espírito de ousadia. Seja ousado. Saia a partir de agora, a partir deste momento, vitorioso sobre suas fraquezas e sobre os seus medos. Obrigado, meus amigos, mais uma vez pela sua audiência ao nosso programa. As fontes de pesquisa deste programa de hoje podem ser encontradas nos sites www.montesião.pro.br, www.familia.com.br e www.felizcomavida.com. Antes de encerrarmos o programa de hoje, queremos mais uma vez lembrar aos nossos ouvintes que nossos programas agora estão postados no YouTube. Se você tiver o desejo de ouvir novamente algum tema aqui tratado, ou quiser indicar para seus amigos, é só digitar no campo de procura do YouTube, Programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Repetindo, digite no campo procura do YouTube, Programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Aí você encontrará uma playlist dos nossos últimos programas. Os últimos programas da Pastoral Familiar de Cândido Mota que foram ao ar aqui na Rádio Mensagem. Bom fim de tarde, bom descanso. Conto novamente com a sua audiência na próxima quinta-feira, quando estaremos de volta, no mesmo horário, aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM. Até a próxima quinta-feira. Sem reclamar, às vezes tem barreiras
e sem recuar, sem olhar pra trás, pra te ajudar, Deus já está de pé. Seja o que for, Deus é o teu Senhor, na batalha sempre é vencedor. Se Ele vai contigo, não corres perigo, você é guardado com todo amor. Tem que ter coragem, tem que ter vontade, pra vencer a luta tem que ter fé, e sem recuar, sem olhar pra trás, pra te ajudar, Deus já está de pé. Seja o que for, Deus é o teu Senhor, na batalha sempre é vencedor. Se Ele vai contigo, não corres perigo, você é guardado com todo amor. Então cante, então louve, o teu Deus é Senhor dos senhores. Então cante, então louve, o teu Deus é Senhor dos senhores. Não é tão fácil cantar, é bem mais fácil chorar. Mesmo cantando ou chorando, siga avante. Deus faz de tudo pra aquele que não desiste de lutar. Tem que ter coragem, tem que ter vontade, pra vencer a luta tem que ter fé, e sem recuar, sem olhar pra trás, pra te ajudar, Deus já está de pé. Seja o que for, Deus é o teu Senhor, na batalha sempre é vencedor. Se Ele vai contigo, não corres perigo, você é guardado com todo amor. Tem que ter coragem, tem que ter vontade, pra vencer a luta tem que ter fé, e sem recuar, sem olhar pra trás, pra te ajudar, Deus já está de pé. Seja o que for, Deus é o teu Senhor,